Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer um assunto que eu já iniciei uma vez lá no Instagram e foi interrompido e dessa vez deu certo, então eu vou trazer ele pra vocês com mais propriedade agora, que é sobre o desmame. Bom, vamos lá. É o desmame da Yasmin. Quem me acompanha desde o começo sabe, lá no Instagram eu coloquei, tem até um destaque falando do desmame que eu precisei iniciar da Yasmin quando eu engravidei do Benjamin, porque era uma gravidez mais assim de risco e tal, então por isso que eu precisei tentar, mas não consegui, foi uma tentativa frustrada. Vou tentar resumir para não ficar um vídeo muito longo, tá? Lá quando eu engravidei do Benjamin, o ano passado, em 2018, foi mais ou menos abril, aí quando a gente descobriu tudo, eu precisei, minha médica entrou com isso, né? Falou assim, ó, vai ter que desmamar Yasmin e tal, e tal, e tal, e tal, mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu tentei desmamar ela, mas ela é muito bezerra. Ela na época tava com 1 ano e 3, 4 meses, mais ou menos. E foi muito difícil. Por mais que o leite ficou diferente, logo no início da gravidez ele mudou, porque eu mesma experimentei ECA, ficou muito amargo. Ela não parava, ela me mordia, mas ela não parava de mamar. Enfim, não consegui. Passamos noites, eu e meu esposo, acordados, com ela chorando, esgoelando, tentando dar mamadeira, tentando fazer de outra forma para que ela esquecesse, sabe? Várias maneiras e nada, assim, nada adiantava, nada resolvia. Isso foi 2 semanas seguidas tentando, até que a gente desistiu. Eu comecei a fazer umas pesquisas e tal, e por fim, paz no meu coração, decidi não fazer o desmame naquela época e não fiz, porque ela ainda era muito novinha, eu não tinha a intenção de parar de dar mamar pra ela assim cedo, que ela tava com 1 ano e pouquinho, e eu vi que aquilo não iria no momento ali me afetar na gravidez, enfim, então cancelei o desmame, ela continuou mamando. Quando eu engravidei ela tava mamando só durante a noite, ela mamava raramente, ela mamava durante o dia. Ela mamava mais pra dormir mesmo. E então não tinha problema com isso, né? Então eu falei, vou deixar. Deixei. Quando o Benjamin nasceu, ela trocou isso. Porque ele nasceu, ela começou a querer mamar igual a ele. De 3 em 3 horas. Ela via ele mamando, ela queria mamar. Ela via ele mamando, queria mamar. E por mais que eu tentasse conversar, explicar, ela ainda é um bebê. Ela ainda era um bebê, ela tinha 2 aninhos quando o Benjamin nasceu. Então foi frustrante também, não consegui, ela chorava e aí a gente sente aquela culpa de mãe, né, de como que eu vou negar pra ela se ela tá vendo dar pra ele, o peito. E aí eu ficava sem saber como fazer, nem sempre eu tava com gente ali que pudesse distrair ela, às vezes tinha, às vezes não tinha, mas na maioria das vezes eu tava sozinha. Então, enfim, eu fui cedendo. Esse é o problema, né? A gente acaba cedendo. Eu fui cedendo, fui cedendo, fui cedendo. Na hora que eu vi, ela tava mamando igual ele, toda hora. Começou a não querer comer mais. Só queria mamar, não comia. Só queria mamar, sabe? Era raro quando ela conseguia dar comida pra ela. Aquilo foi ficando desgastante. No começo, era uma alegria, né? Porque eu sempre tive um sonho de ser mãe de gêmeos. Então, pra mim, no começo, foi uma alegria, assim, sabe? Apesar de ser trabalhoso e muito cansativo, porque, assim, ela começou a acordar de madrugada também, junto com ele. Ele acordava chorando, porque o Benjamin sempre foi muito chorão. Então, ele acordava chorando de madrugada, ela acabava acordando junto e queria mamar. Então, tipo, eu, sabe, não dormia, não descansava, não parava, porque era um, vinha outro, saía um, vinha outro, saía um, vinha outro. Então, o que aconteceu?
No começo, como eu sempre foi meu sonho, acabou que eu tava feliz ali dando mama pra eles, muito gostoso e tal, e tal, e tal, e tal. Mas chegou um momento, que é esse momento em que eu vos falo, que já faz uns 3 meses, mais ou menos, e que tem sido muito difícil pra mim dar mamar pra eles. Eu não sei se for por conta de muitos momentos de mudanças que nós tivemos, muitos momentos estressantes, de preocupações, de tudo. Mas a Yasmin passou por esse período agora, graças a Deus agora acabou, mas ela passou por esses 3 meses atrás, por um período de muitos ciúmes. Então ela acabava querendo mamar até mais do que ele. Toda hora ela vinha, toda hora, e me sugava demais. E ou eu dava, ou ela chorava demais e eu acabava mais uma vez cedendo. E começou a ter estratégias. E quando o Benjamin era mais novinho, ele não entendia. Quando ele começou a crescer, ele começou a entender, ele começou a enxergar, começou, né, a ouvir melhor, tal, reconhecer, sabia que aquela era a irmã. E aí, o que aconteceu? A Yasmin começou assim, quando o Benjamin quando o Benjamin ia mamar, ela chamava a atenção dele. Então, ele começou a desinteressar do peito. E coincidiu de eu estar entrando com a alimentação, né? Com a introdução alimentar dele, começou a comer. Ele começou a preferir comer do que mamar. Então, o que aconteceu, gente? Inverteu. Ele começou a comer desde o início bem, as papinhas e tudo, mas na hora das mamadas ele não queria. Era muito difícil ele querer mamar durante o dia, ele mamava mais à noite para dormir, ou na hora das sonecas que ele pegava ali para dormir, mamar um pouquinho e dormir. E a Yasmin começou a mamar mais do que ele. E isso começou a ficar muito difícil pra mim, porque foi muito desgastante. Eu não sei se alguém aí coloca, se teve essa experiência pra mim nos comentários, ou se é mãe de gêmeos, alguma coisa. Mas eu vejo, nas minhas pesquisas que eu fiz, eu vejo muitas mães falando isso, que chega um momento da amamentação que começa a irritar. É uma sensação esquisita. Eu não imaginei que eu fosse sentir isso, nunca imaginei que eu fosse sentir isso. Mas é uma sensação esquisita demais. Eu falava que a Yasmin ia mamar até quando ela quisesse parar, assim, entre aspas, né? Claro que não com 4, 5, 6, 7 anos, né? Igual quem vos fala, que minha mãe não conte. Mas não até essa idade, mas eu iria deixar sim, a vontade dela. Mas isso quando ela era ainda só ela, né? Aí depois veio o Benjamin, eu também ainda fiquei nessa, falei, deixa eles à vontade. Mas começou a se tornar muito desgastante. Por quê? Porque ela, pelos ciúmes e como um bebê, né, recém-chegado, ele exige muito a nossa atenção. Então ela querendo essa minha atenção, ela querendo estar comigo, no meu colo, etc. Era a maneira que ela encontrava de estar comigo. Era mamando. Então o que acontecia? Ela queria mamar toda hora, todo momento, queria estar comigo e mamando. E não era fome, às vezes era, às vezes não era. Mas ela, então acabou assim, sendo ao extremo. E isso começou a me irritar demais, começou a me incomodar demais. Nossa, gente, eu não sei explicar, mas era uma sensação esquisita, sabe? Parecia que tinha formiga no meu corpo inteiro quando eles estavam mamando, sabe? Formigava tudo, ia me dando uma agonia. Eu fazia assim, eu falava, ai, Jesus, meu Deus, o que eu vou fazer? Para. Tinha vez que eu tinha pedido pra ela parar. Eu falava, Yasmin, para, por favor, filha, para. Principalmente por conta do dente. Ela cravava o dente assim e me machucava. E eu, sabe? Então foi ficando difícil. E aí o Benjamin começou a comer. E aí ele começou a comer mais e mamar menos. Então, bem dizer, eu estava mais amamentando a Yasmin, que não precisaria necessariamente, do que ele, né? Então, o que eu decidi? Há exatamente um mês atrás, eu
foi muito difícil pra mim tomar essa decisão, porque eu sou muito apegada e eu sempre tive muito medo, assim, de fazer alguma coisa que tirasse, que afastasse os meus filhos de mim de uma forma drástica. Eu sempre quis fazer tudo muito, assim, sabe, psicologicamente correto, né? E eu queria um desmame natural, eu tentava conversar com ela, eu falava, filha, você já tá grande, vamos parar, mama só o TT pra dormir, porque às vezes na rua ela queria, e aqui nos Estados Unidos eu não sei como funciona em relação a isso, eu não vejo, assim, é que eu não tenho esses lugares assim que você frequenta, tipo, você vai na pizzaria e tudo tem berçário, então eu não sei como que é aqui na rua, mas às vezes a gente tava, tipo, no mercado, ela começava a chorar e ela queria... E não tinha como, né? E eu não ia dar ali o peito pra ela naquele momento, porque ela, além de ser maior, podia ficar estranha, e eu não sei, né? Você fica meio assim, você tá num ambiente diferente. Então eu conversava com ela, filha, você tá grande, não precisa, mais, mamãe, blá, 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 blá. Gente, nada, resolvia conversar com ela. Até que eu tomei a decisão, meu esposo me apoiou e falou assim, faz, porque não adianta, tá se tornando cansativo, tá estressante pra todo mundo, porque a gente não dormia, os dois acordavam. Então, assim, desde que o Benjamin nasceu, até o mês passado, né, então, tipo, até os 9 meses, até os 8 meses e meio, mais ou menos, do Benjamin, 8 meses e meio que a gente não vem dormindo a noite inteira, que os dois acordam. E como os dois acordam, os dois têm que acordar. Eu e o Alex tem que acordar, porque um ficava com um, outro ficava com o outro, pra poder amamentar os dois, pra eles voltarem a dormir. Então tava muito desgastante, muito estressante pra nós, sabe? Então, tomei essa decisão de desmamar a Yasmin. Falei, eu vou tentar, mas se for sofrido igual da outra vez quando eu engravidei, eu vou desistir de novo. Eu vou parar, vou deixar, vamos ver até onde vai dar nisso. Gente, como lição do dia para vocês hoje, quero falar para vocês, aproveite cada momento com seu filho, com sua filha, seja ele difícil ou não. Aproveite aquele momento, eterniza na sua mente, nos seus olhos, na sua cabeça, no seu coração, aquele momento da amamentação, da troca de fralda, do banho, de dormir junto. Eternize cada momento profundamente, porque você nunca sabe quando será o último. Nunca sabe. Só de falar eu já fico emocionada, porque então eternize, você nunca sabe quando vai ser o último. Eu tomei a decisão, vou desmamar a Yasmin. Beleza. Eu simplesmente acordei, era uma segunda-feira? Era uma segunda-feira, preciso olhar no calendário certinho. Mas acho que era numa segunda-feira. No dia... segunda ou terça? No dia 8 de... setembro, outubro, novembro, outubro. Nós estamos em novembro, né? Então, no dia 8 de novembro, no dia 8... Não, outubro, gente, agosto, setembro, outubro, novembro. Nós estamos em novembro, outubro. Tá, volta lá, um mês atrás. Deixa eu raciocinar. Então, não acaba a bateria. Então, dia 8 de outubro, acordei nesse dia e falei, hoje eu vou conseguir. E aí, durante o dia eu enrolei ela pedia, eu falava, peraí, mamãe já vai e tal, nananã. Fui enrolando durante o dia. E aí, muitas pessoas falam pra colocar, passar de pirona no peito, que é ruim, né, amargo e tal. Isso com a Yasmin não funcionou da primeira vez e não iria funcionar dessa vez, porque a dipirona eu sempre foi um remédio que eu dava direto na boca dela e ela adorava. Então não ia funcionar, mas eu também não tinha dipirona.
eu tinha ferro. Sabe ferro que dá pro bebê no início, sabe os ferros? Isso é amargo pra caramba. Eu tinha ferro, eu falei, essa vai ser minha tentativa. Vou passar ferro aí por uns dias, vou falar que ele até fica de cor diferente, né, preto, então vai ficar com uma aparência assim, então eu falei assim, vou passar ferro. E aí nesse dia, à noite, antes de dormir, eu tomei banho, passei o ferro nos 2 peitos. E aí o que acontecia? Eu tinha que esperar ela dormir, né? Pra poder depois dar o mamar pro Benjamin dormir. Porque até então eu estava também tentando entrar com mamadeira com ele, mas ele não estava adaptando em nenhum leite. Porque eu não queria desmamar, não quero desmamar, não tinha intenção nenhuma em desmamar o Benjamin. Mas ele por si só já não estava querendo tanto. E por conta da comida era mais à noite, só que eu também não podia dar mamar para ele e deixá-la ver nesse início, porque eu sei que iria ser difícil para ela. Então, o que aconteceu? Simplesmente passei e fui pra cama, ela pediu mamar, eu falei, filha, você tem certeza? Porque eu acho que o leite da mamãe estragou, tá ruim, tá esquisito, tá dodói. Ah, eu quero, mamãe, você tem certeza? Aí ela olhou, tava meio esquisita assim, né? Tava meio suja assim com ferro. Aí ela olhou, foi sim, devagarzinho, foi, mamou, tá, gente? Ela mamou. Aí ela parou de mamar, ela ficava me olhando. Eu, tá ruim, filho? Ela, fez assim, Não, filha, não tá ruim. Eu acho que tá estragado, tá esquisito. Ela, não, mamãe. Então tá. Foi isso, gente. Foi exatamente isso que aconteceu. Simplesmente, foi isso que aconteceu. Ela deitou, era noite, né? O Alex ficou olhando, ficou com o Benjamin no colo. Aí ela deitou na cama, virou pro lado, dormiu. Aí eu fui, me limpei, dei mamar pro Benjamin, ele dormiu, beleza. Quando foi o outro dia, ela não pediu. Quando foi o outro dia, e eu continuei passando, se no caso ela pedisse, estaria ali. Ou se eu não tivesse passado, se ela pedisse, eu ia correr ali no banheiro e passar. Ela não pediu no segundo dia, não pediu no terceiro dia. E aí, no quarto dia... no quarto dia ela me pediu. Aí eu falei, filha, mas tá ruim, lembra? E nesses dias todos, eu ia dando mamar pra ele, quando ele queria, assim, né? Eu fui continuando tentando outros leites, aí até que ele adaptou conseguiu nesse meio tempo, mas ele mamava bem pouco. E com comida, né? Reforçando a comida, já que ele tava ruim de mamar. E ele mamava à noite, de madrugada ele mamava super bem, só durante o dia mesmo que não. E quando ele queria durante o dia ou à noite, eu tentava dar sem ela ver. E aí, simplesmente foram passando os dias e... acho que ele acordou... Já tá ficando um pouco longo o vídeo. Então eu vou lá porque ele acordou, vou pausar esse vídeo, vou colocar ele pra vocês e aí fica pro próximo episódio. Então eu posto a segunda parte pra vocês.